Boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco para debater esse assunto tão importante. Eu queria, sem fazer um início muito longo, mas não posso deixar de cumprimentar o Cristiano, presidente da OAB Campus, e toda a sua diretoria, mas em especial a Kelly, que é diretora, é presidente da comissão da OAB Mulher, e por conta do trabalho que vem desenvolvendo, a gente fez o convite e ela aceitou, né? Mais um desafio, que é coordenar a diretoria de mulheres na região norte e noroeste. E é sempre uma tarefa difícil, né? Porque nós temos muitas funções. E como mulheres temos muitas funções em casa, fora de casa. OAB é uma das nossas funções e dentro da OAB nós acabamos assumindo diversos cargos porque a gente vai trabalhando e vai mostrando a que veio e vai sendo convidada para outros espaços. E isso é muito bom, né? Apesar de nos tirar realmente muito tempo do trabalho no escritório e até da família, mas isso mostra que esse pedido que hoje a gente faz de paridade, ele é simplesmente uma coisa que deveria ser natural, porque nós já estamos trabalhando há bastante tempo, nós se não temos mais mulheres na OAB e acaba que algumas de nós assumem mais funções, é justamente porque precisamos de mais mulheres compondo esses espaços. E é justamente sobre isso que a gente está falando hoje, né? Eu fico muito feliz da Kelly estar trazendo esse assunto aqui para debater com vocês, da subseção e outros convidados, e ela ter tido a ideia de chamar também a Luciana, que é uma companheira antiga nossa também de luta na OAB, e eu agradeço até, em nome do Rio de Janeiro, Luciana, que você mais uma vez esteja conosco, porque toda vez que o Rio de Janeiro chama, a Luciana atende o nosso chamado, e não é de hoje, né, Luciana? Assim, por isso que é importante pontuar, a gente está trazendo, a gente que eu digo é nós mulheres, né, porque foi trazido pela Valentina esse projeto, mas não é, como eu disse, de hoje que a gente luta. Em 2017, quando houve a primeira Conferência Nacional Estadual da Mulher Advogada no Rio de Janeiro, a Luciana estava conosco, né? Assim como outras colegas, assim como a Marinela estava conosco também, a Eduarda Mourão, que era presidente da Comissão Nacional na época, a Helena Della Mônica, enfim. E nós já tiramos foto levantando aquela plaquinha escrito 50%. Né? Isso nós em 2017, que não quer dizer que essa ideia surgiu em 2017, não. Isso aqui no Rio a gente estava fazendo, mas essa é uma ideia que veio crescendo. E é importante dizer que a ideia de paridade hoje, ou seja, 50% dos espaços dos dois gêneros, feminino e masculino, né, ela evoluiu, né, de a gente ir paulatinamente buscando mais espaços. Conseguimos 30% na época da Marinela, e esse 30% como cota na época foi muito suado, foi bem difícil, né? E a gente, por que se busca um espaço pedindo cotas? Muitas pessoas são contra as cotas, se sentem envergonhadas, acham que é uma coisa que é algum demérito pedir espaço dessa forma, mas a gente precisa lutar por igualdade. E a nossa Constituição fala sobre isso, né? Só que ela fala justamente que para você buscar, você conseguir ter igualdade para todos, de vez em quando você precisa, né, fazer uma força, digamos assim, para elevar aqueles que estão em desigualdade. Crescer um pouquinho, né? Senão a balança não fica igual. E por isso nós temos políticas afirmativas, né? Nós temos diversos exemplos para dar em relação a essas questões de diferenças, desigualdades, de pessoas mais vulneráveis, pessoas que a gente chama de grupos de minoria, que não é minoria em número, mas é minoria em relação à voz, ao quanto que essa voz é ouvida. Aí a gente tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Por que nós temos essas leis, né, que diferenciam as pessoas? É privilégio? Não. É porque esses grupos precisam, né, de uma lei específica para que os direitos sejam realmente ouvidos, respeitados, principalmente. Muito se debateu sobre a Lei Maria da Penha, há um tempo atrás, se ela era ou não inconstitucional, e ela não tem nada de inconstitucional. Né? É uma realidade a questão da violência contra a mulher, e, infelizmente, né, uma realidade dura,
triste e tão difícil para a gente enfrentar. A gente não conseguiu ainda erradicar esse problema. E não é só no Brasil, mas o Brasil é o 5º país no ranking da violência. E o que violência tem a ver com desigualdade de gêneros? Tem tudo a ver. Né? A gente precisa lembrar que a nossa sociedade vem do patriarcado, vem com conceitos arraigados de machismo, de racismo, né? LGBTfobia. Temos isso arraigado em nós. Eu não estou falando que é o meu vizinho que tem, não. Estou falando de mim também. Eu também fui criada nessa sociedade. Né? Eu até vou parafrasear já a Luciana, que ela tem uma frase que eu adoro, que ela fala que olha no espelho, né? E fala, meu Deus, que hoje eu possa não ter pensamentos machistas. Né? Quer dizer, nós pensamos, quantas vezes a gente culpabiliza uma mulher, uma situação que ela não tem culpa. Por exemplo, o namorado da nossa amiga, ou sei lá, o nosso próprio namorado, em algum momento, saiu com outra pessoa e a culpa a gente bota em quem? Na fulana. Foi ela que fez isso, foi ela que deu em cima. Quantas vezes a gente já nos pegou falando da roupa ou do comportamento, julgando, né? E o que a sociedade mais faz é justamente julgar a mulher. O único crime onde a vítima é culpabilizada é o da violência. Sempre se tenta arranjar uma desculpa, uma razão que seja culpa da mulher para que aquele homem tenha cometido a violência. E tudo isso tem a ver, né, com essa sociedade desigual que a gente vive. A gente precisa ter, muito antes de políticas nas instituições, políticas afirmativas, a gente precisa olhar para dentro e pensar quantas piadas sexistas eu já fiz ou eu ri das piadas dos outros? Quantas piadas racistas? Quantas vezes eu usei expressões como loura burra, ou que tem na música, ou falei mal de sogra? Todas essas coisas, gente, é uma perpetuação dessa normalização, né, do machismo. Então, um espaço de poder como o OAB não poderia ser diferente. É um recorte da sociedade. E o que nós estamos fazendo para atrair mais mulheres para o sistema OAB? Nós todos, homens e mulheres. Nós já tivemos movimentos que ainda existem, como Mais Mulheres na OAB, que nós apoiamos, o movimento Iguala a OAB, que já falava em paridade, e assim a gente vai caminhando. Todos os movimentos são perfeitos? A gente concorda com tudo? Não necessariamente. Assim como eu tenho o meu jeito de ser, e cada uma de vocês aqui, cada um de vocês tem o jeito de vocês, eu me visto de uma determinada forma, eu uso tal brinco, eu gosto desse batom, enfim, meu cabelo é assim. Isso nos diferencia, mas não precisa nos separar. Porque entender as diferenças e aceitar as diferenças só faz com que a gente possa debater com outros olhares as questões da nossa sociedade. E assim a gente pode avançar na democracia. Então, se hoje nós somos metade do sistema OAB e nós não estamos representadas nos espaços que a gente chama de espaços de poder, né? Na direção da ordem, nos conselhos seccionais, enfim, alguma coisa está errada realmente. Claro, os homens fazem política muito antes de nós. O nosso presidente nacional, Felipe Santa Cruz, fala isso muito bem, e eu sempre ouvi isso quando comecei até na minha política de ordem aqui no Rio, que a política era sempre feita na mesa do bar. E por isso poucas mulheres, né, estão na mesa do bar e poucas mulheres estão fazendo política. E essa é uma realidade, porque as mulheres estão aonde? As mulheres estão em casa, cuidando dos seus filhos, dos seus idosos, dos seus maridos, das suas casas, enfim. Olha que nesse momento de pandemia, a desigualdade de gênero ela ficou muito nítida. Porque as mulheres que já desempenhavam diversos papéis dentro e fora de casa tiveram que se esforçar mais ainda dentro de casa. Porque tinham que começar a ter que cozinhar, lavar, enfim, lavar louça, lavar a casa, limpar de modo geral. Isso dá um trabalho enorme. E aí quem tem filho teve que se preocupar também com conteúdo escolar. Quem tem mais de um filho são, por exemplo, 2 ou mais conteúdos diferentes para lidar com aquelas crianças. Aí vocês vão dizer, Marisa, mas é só para as mulheres que vem isso? Os homens também têm esses encargos? Tem. Mas, na maioria das vezes, por conta do que eu falei anteriormente, da gente vir de uma sociedade patriarcal e esses conceitos machistas estarem naturalizados na gente, em geral, essas tarefas ficam
para as mulheres, ainda que elas tenham ajuda, ainda até que tenham até divisão, que é muito difícil, mas a divisão das tarefas dentro de casa, 50% para cada um, aquelas que têm companheiros, né? Ainda assim, para quem fica sobrecarga mental de pensar como tem que funcionar a casa, quem pensa, nem que seja no que vai ser feito para o almoço, quem vai decidir o que tem que comprar no mercado. Então, geralmente, todas essas tarefas de cuidado estão na mente da mulher. Isso as afasta do sistema OAB? Sim, porque elas também não se veem, não se enxergam naquele espaço. Já tem essas dificuldades e tem também as dificuldades de estar dentro daqueles ambientes. Mesmo que hoje a gente não faça tanto a política na mesa do bar, mesmo que hoje a OAB já seja um espaço mais democrático e mais inclusivo, ele ainda é predominantemente branco, hétero e gênero masculino. Né? Então, são os homens brancos e héteros que ainda são a maioria dentro da OAB. E nós somos contrárias a esses homens? Claro que não. Nós chegamos até aqui com eles, sob a direção deles, e temos muito orgulho da grande maioria deles. Muitos, inclusive, são parceiros e apoiam o projeto Paridade e outras tantas pautas que nós já estamos trazendo há algum tempo. Mas a questão é, nós precisamos estar também nesses espaços. Eu estava num evento chamado Elas na Política, que a gente também desenvolve pela Comissão Nacional e faz em vários estados. Eu estava na região dos Lagos ano passado e uma deputada federal comentou que uma mulher disse para ela que nos exames de mamografia, as mulheres cadeirantes, eram exames que as mulheres cadeirantes não podiam fazer, porque o aparelho não descia. Eu não sabia disso, eu não tinha essa informação. E aí ela fez uma lei, apresentou a lei que foi aprovada para que essas mulheres passassem a fazer exame. Vejam, estavam afastadas de um exame tão importante para a mulher. Então, são olhares diferentes e que, lógico, que tem algumas coisas que a gente vai ter sensibilidade maior de enxergar. Por quê? Porque a gente vivencia, que a gente tem uma noção melhor, né, daquilo. Assim como nós, mulheres, aí eu falo por mim e pelas mulheres como eu, mulheres brancas, não sabemos os desafios que as mulheres negras passam. Nós tentamos entender, nós tentamos com uma escuta ativa e sendo tendo o máximo de sensibilidade que podemos ter e sororidade, enfim. Tentamos entender, mas não vamos entender porque não passamos por aquilo. Né? Então, a gente tem que ter um lugar muito mais de escuta do que de fala. Não que a gente não possa ajudar, se colocar ao lado, né? E caminhar junto. Mas entendem que é diferente? Então, algumas coisas, os homens têm a maior boa vontade, mas eles não conseguem ter percepção porque não vivenciam. Isso é lugar de fala. Então, tudo isso é para dizer, a gente veio caminhando até aqui, pedindo espaços, né? E buscando isso através de várias formas, né? Inclusive mostrando a competência das mulheres, que eu acho que é através do trabalho que é revelado, né, a importância das mulheres, e o trabalho empodera as mulheres se empoderam através do trabalho. Então, nós temos mulheres valorosíssimas, por exemplo, hoje no Conselho Federal, como é o caso da Luciana, que não está, é nossa companheira de luta nas pautas femininas, mas não está liderando, não está à frente de uma pauta feminina. Ela está lá na comissão de reforma eleitoral, se não me engano, né, Luciana, mas eu sei que é eleitoral, que é a especialidade dela. Então, é isso, é mostrar a competência de cada uma de nós naquilo que a gente sabe fazer. E isso é que nos credencia aos espaços. Só que há ainda um desnível, uma desigualdade nesses espaços, que se a gente nada fizer, vai demorar não sei quantos anos para que, naturalmente, nós consigamos chegar lá. E aí entra o Projeto Valentina, que eu até vou deixar para a Luciana comentar com vocês digamos assim, a parte técnica dele, que é um projeto que é dentro da comissão de avaliação das eleições, né? Mas o que ele fundamentalmente traz para a gente é a ideia de divisão dos espaços em 50%, não é um pedido de cotas. Né? Então, hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós estamos, né, falando para pessoas do estado do Rio de Janeiro, nós somos mulheres 74 mil, homens 70 mil. Se nós somos 74 mil,
por que que nós temos muito mais homens ainda dentro da nossa instituição, tocando as pautas todas da advocacia e poucas mulheres, né? Eu acho que quando eu digo o que nós estamos fazendo para atrair essas mulheres, eu digo isso fazendo até a meia-culpa, né? Porque muitas vezes nós mesmas, né, mulheres, poderíamos estar buscando mais política inclusiva, né? Mas é tanto desafio, aí também não estou me vitimizando, não, mas é tanto desafio que a gente tem todo dia, é tanta coisa que chega, casos de violência, ou discussões mesmo que a gente tem que bater na mesa, na reunião, porque a gente está sozinha, é a única mulher ali, às vezes, né? Ou se não é só a única, só tem mais uma. É difícil, tanta coisa que a gente tem que brigar, que muitas vezes a gente deixa de olhar para algum lado. Por isso que é bom a gente até conversar sempre, estar sempre debatendo com mulheres de outros lugares, de outros estados, enfim, de outras cidades, para que a gente possa... Olha o que ela fez, aquilo foi bem interessante, eu acho que eu vou aproveitar na minha seccional e por aí afora. Uma coisa muito boba que a gente fez na OAB-RJ recentemente, eu digo isso porque é uma coisa que eu podia ter pensado muito tempo atrás, foi colocar o quê? Um ganchinho no banheiro, em cada boxezinho, né, do banheiro, em cada cabine, para a mulher colocar sua bolsa. Porque quem é mulher sabe que vai no banheiro não tem de colocar a bolsa no inferno, vai deixar ela fora. Você quer entrar com a bolsa, bota onde? Aí, os homens poderiam ter essa ideia? Claro que poderiam, mas eles não usam bolsa. Então, vejam, é uma coisa boba, mas que agiliza a sua vida dentro do banheiro, porque você vai ter outras coisas para fazer, que é perder tempo no banheiro, né, gente? Assim, é uma coisa... E, ao mesmo tempo, eu vejo isso, apesar de ser uma coisa pequena, como uma forma de acolher, né? O Espaço Kids, por exemplo, que muitas seccionais passaram a fazer também, serve para a advocacia masculina? Claro, homens podem também querer levar seus filhos para a OAB e assistirem às palestras ou estar em reuniões. Mas, geralmente, como eu falei antes, como o dever de cuidado acaba ficando muito com a mulher, é mais mesmo que as advogadas mesmo, as advogadas mães, é que utilizam o Espaço Kids. Quantos advogados já me disseram, eu não consigo ir na OAB, eu não consigo fazer um curso na Escola Superior de Advocacia, porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Então, o Espaço Kids se revela como uma política importante para a mulher advogada, dentro do espaço da ordem. Então, toda essa fala aqui, se vocês para provocar uma reflexão de vocês, para que a gente entenda que realmente a paridade é uma ideia que está amadurecida. Ela está no momento de acontecer. Ela realmente não é só uma novidade, porque já vemos falando disso há muito tempo, né? Mas é porque realmente o número expressivo das mulheres advogadas mostra, né, que é importante que essas mulheres estejam também debatendo as questões relevantes, não só para a advocacia, como para a sociedade. Porque a OAB é um órgão representativo da sociedade, é uma voz da sociedade. E também, com esse projeto de paridade, se a gente consegue levar ele à frente, se ele é aprovado, eu acho também que a OAB ela é sempre tão vista, ela está sempre na vitrine, né? As pessoas sempre perguntam o que a OAB vai falar, o que a OAB está fazendo. Se nós passamos esse projeto, eu acho que é um exemplo muito importante para a sociedade. A gente vai dar um start aí para que outras instituições pensem dessa forma. Então, eu acho que é justo, está na hora e a gente tem tudo para fazer e tem força para isso. Quando eu digo força, eu volto a dizer, de mulheres e de homens. Eu sei que eu já participei de algumas discussões onde alguns amigos, colegas advogados dizem, poxa, mas não tem tanta mulher assim na minha subseção, eu vou ter problema na hora de colocar a chapa. Pode até ser verdade, tá? E quando eu digo pode ser verdade, não estou dizendo que a pessoa está mentindo quando ela diz isso, mas é que às vezes ela pode ter uma ideia equivocada do número de mulheres que tem lá. Mas pode até ser que não tenham mulheres com vontade de estar, apesar de sermos já 50%. Mas porque também nós não fizemos um movimento para trazê-las, sabe? Nós dificultamos muitas vezes a vida das mulheres. Aí eu posso dizer com muita tranquilidade que eu sou mulher e quantas vezes eu encontro tanta dificuldade que eu sei que sendo homem eu não encontraria. Há violações de prerrogativas, por exemplo, gente, que é porque nós somos mulheres, tem tudo a ver com gênero.
Recentemente, né, a Kelly também sabe disso, nós participamos de uma blitz num fórum da região dos Lagos, que a gente chamou de blitz da diretoria de mulheres, para saber se realmente, para ver em loco, né, se estava acontecendo isso mesmo, das advogadas não poderem entrar com certas vestimentas no fórum, que a juíza não deixava, tinha até uma régua para medir a saia da advogada. Então, se fosse mais que 5 dedos acima do joelho, essa advogada não podia entrar no fórum, e aí ela não podia fazer audiência, o seu cliente é que ficava prejudicado, ou seja, o cidadão é que fica prejudicado por uma violação de prerrogativas. Então, tem situações que, sendo homem, né, eu sei que eu não passaria. Então, para fechar, me lembro também de uma frase que me marcou muito, que o nosso presidente da OAB Nacional também falou, sendo um homem tão realmente tão presente às pautas femininas, com tão bom ouvinte e tão preocupado em sempre nos dar as mãos e nos dar a mão e nos ajudar a caminhar, que o Felipe, quem me conhece sabe que eu sempre digo isso, que realmente foi o Felipe que abriu realmente as portas, que democratizou, que tornou a BRJ mais inclusiva, né? Principalmente para as mulheres. O Felipe, no final do ano passado, numa solenidade que a gente teve em dezembro, ele disse: o que faz uma mulher acordar cedo, sair para trabalhar? Qual é a motivação, né, que tem essa mulher para acordar cedo e sair para trabalhar e, às vezes, ir a lugares que nem querem que elas lá estejam? Então, ele falou isso dentro da OAB, né, num evento dentro da OAB. É exatamente isso. O que nos motiva a trabalhar, muitas vezes, com tanta dificuldade, tantos empecilhos, e aí, não só na ordem, mas para a gente olhar para a sociedade como um todo, sabemos que as mulheres ganham menos que os homens nos mesmos cargos, né? Sabemos do chamado teto de vidro, que é uma barreira invisível, né? Porque não é declarada, para as mulheres ascenderem a cargos, ascenderem não só economicamente, mas em cargos de poder, né? Em grandes escritórios, em empresas diversas, na sociedade como um todo, nós temos isso, e aí podemos, não dá tempo para a gente colocar isso tudo, mas lá de trás, quando a gente pensa na escola, em como a gente trata as crianças, os meninos e os meninos, como a gente pensa até quando vai comprar um presente para uma menina e um menino, as diferenças de gênero que a gente já faz, que a gente começa a encaixotar as crianças desde cedo nos papéis de gênero. Né? Então, a gente acaba dizendo, olha, isso aqui é o que você tem que fazer. Então, menina, você ganha uma vassourinha, você ganha um brinquedinho de comida, você ganha uma boneca. Essas são as suas funções. Menino, você ganha um carrinho, você ganha um super-herói, porque é isso que você representa para a sociedade. É isso que a gente está dizendo. Nada contra a menina brincar de comidinha, brincar de boneca, não é isso. Mas a gente tem que ter muita preocupação de não estar rotulando, não estar estimulando, não estar contribuindo para essa normalização do machismo na nossa sociedade, da desigualdade que gera violência e tantos outros problemas, tantas mazelas que eu comentei aqui. Então, nós, na Comissão Nacional e no Rio de Janeiro, idem, nós apoiamos o Projeto Valentina. E quando eu digo que por acaso foi a Valentina que trouxe o projeto, não é desmerecendo a Valentina de forma alguma, muito pelo contrário, dou muito valor à conselheira Valentina, mas foi a Valentina que apresentou esse projeto, poderia ter sido outra pessoa. Né? E foi pelas mãos dela, ela falou sobre isso na Conferência Nacional e depois ela apresentou na comissão na OAB Nacional. E o projeto é perfeito, a gente pode ter muitas críticas a ele. Algumas criticam porque a gente não fala em cotas raciais, a gente não fala dessa questão. Eu, por exemplo, acho que temos que defender que as mulheres negras tenham os espaços assim como as mulheres brancas, temos que estar juntas nisso, é importante fazer essa pontuação quanto a isso. Mas o projeto em si não carrega isso, então nós apoiamos os outros pedidos que existem, por exemplo, cotas de 30% para pessoas negras. Mas há quem critique o projeto Valentina, não abra mão dessa crítica, por exemplo, tem outras críticas. E o que eu penso é que se a gente começar a fazer vários projetos, a gente vai ter muito mais dificuldade para caminhar na ideia. Então, acho que a gente tem que apoiar o Projeto Valentina, temos que pensar, sim, na paridade, não retroceder em relação a isso e buscar também outras formas de inclusão de outras pessoas, bem como das pessoas negras, através desses outros projetos que já existem. Não sei se meu tempo acabou, mas eu acho que sim, eu acho que falei já demais. Kelly, quero mais uma vez agradecer aqui e passar para a Luciana, e se der tempo a gente faz algum debate mais sobre o projeto em si. Tá? Obrigada a todos e todas.
Muito obrigada, Marisa. Eu concordo com toda a sua fala. Acho tudo muito importante aí que você falou. E aqui em Campos, né, inclusive nosso presidente Cristiano Miller está nos assistindo, a nossa diretoria, né, o vice-presidente Cristiano Fagundes também está nos assistindo, Leia Paiva também está nos assistindo. E aqui em Campos nós temos a paridade de gênero no nosso conselho e na diretoria, né? Pela primeira vez em Campos nós temos 2 mulheres na diretoria. Nós tivemos gestões aqui que não tiveram nenhuma mulher na diretoria e o nosso conselho ele tem paridade tanto nos conselheiros titulares como nos conselheiros suplentes. E a gente sabe que em muitas outras seccionais ou subseções, acaba acontecendo das conselheiras mulheres ficarem como suplentes e os homens como titulares. E como presidente de seccional, no nosso Brasil, eu acho que nós não temos nenhuma mulher, são todos homens, né? Então, por isso que eu acho muito importante esse projeto de paridade no sistema da OAB. E eu queria que a Luciana falasse um pouquinho para a gente sobre como é que ela vê essa possibilidade, né, da paridade de gênero como uma norma obrigatória no sistema da OAB e de que forma que a OAB vai operacionalizar essa paridade para que as mulheres possam concorrer de forma mais igualitária, porque além da questão da paridade de gênero, também tem outras questões que estão sendo tratadas, né? Como, por exemplo, gastos com campanha, né? Voto direto, prestação de conta. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Luciana Nepomuceno, para ela poder falar com a gente. A doutora Luciana Nepomuceno é conselheira federal, titular da OAB, é presidente da Comissão Nacional de Estudos da Reforma Política da OAB, coordenadora do Grupo de Trabalho da OAB Nacional, destinado à avaliação de impacto da pandemia nas eleições municipais de 2020, membro do Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia do Conselho Federal da OAB, membro da Comissão Especial de Avaliação das Eleições do Sistema da OAB, coordenadora nacional do direito eleitoral da ESA Nacional, foi juíza eleitoral, né, no TRE de Minas, professora e tem alguns livros publicados aí. Doutora Luciana, com a palavra. Obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês na subseção de Campos. Queria aqui inicialmente cumprimentar nosso presidente, Cristiano, presidente da seccional de Campos, da subseção de Campos e toda a sua diretoria que está aqui nos assistindo. Cumprimentar Marisa Gáudio, né, diretora das Mulheres do Rio de Janeiro e minha amiga. E aproveitar, né, que a fala da Marisa no início, pontuando que eu sou uma amiga da advocacia do Rio de Janeiro, e isso é uma verdade. Há muitos anos já que eu caminho junto com Marisa, tento participar de todos os eventos que Marisa realiza, sempre muito ativa, e eu procuro sempre atender os honrosos convites que ela me faz. E o que ela falou é verdade. Essa pauta da igualdade, de maiores conquistas das mulheres, né, de maior espaço das mulheres, não só na política, nos espaços de poder, é uma luta que já vem de tempos. Marisa é uma representante autêntica dessa luta. E assim, eu sou muito feliz de estar agora com vocês aqui neste ambiente virtual para a gente discutir um projeto agora específico para o nosso sistema OAB. Queria também cumprimentar a todas e todos que estão aqui nos assistindo nessa tarde de hoje e dizer, antes de entrar no tema em si, já parabenizar, Marisa, você, nota de repúdio que foi divulgada hoje em favor da advogada Mariana Madeiro,
né, que foi vítima de uma violência, de um sexismo, e infelizmente eu trago isso aqui na abertura da minha fala para mostrar como nós mulheres ainda somos objetificadas, né, como nós mulheres ainda temos que passar por esse tipo de constrangimento, né, da pessoa estar ali no seu momento de lazer, fazendo yoga no espaço público, e nós termos ali homens que nos desmerecem, né, que nos tratam como objeto, literalmente, e causar esse trauma na vida dessa mulher, dessa profissional, que estava ali simplesmente aproveitando um dia de sol, pós uma pandemia, pós uma reclusão, e que ela vai carregar essas marcas para o resto da vida. Então, é preciso um basta. É preciso urgentemente que a sociedade mude e que nós não precisamos nunca mais ter que passar por esse tipo de constrangimento, passar por esse tipo de situação, porque nós merecemos ter a nossa liberdade, viver sem medo da violência em todas as suas matizes. Bom, eu queria começar, Kelly, aqui a minha fala, trazendo para vocês um filme que eu assisti e que reflete muito alguns exemplos que a Marisa nos trouxe. É um filme que chama Suprema. Ele trata da trajetória da segunda mulher que foi nomeada pelo presidente Bill Clinton para ocupar a Suprema Corte norte-americana. Mas o filme em si não fala como ela chegou lá na Suprema Corte. O filme aborda essa mulher, o trabalho dessa mulher como advogada em prol da igualdade dos gêneros, né? Em prol da modificação das leis norte-americanas, apontando nessas leis todos os pontos de desigualdade. E tiveram algumas cenas nesse filme que me marcaram muito e que espelham muito o discurso, a fala agora de Marisa. O filme começa, a Ruth, né, que é uma história real, tá? A Ruth, ela é casada, ela entra para estudar direito em Harvard, e na aula magna de abertura, o reitor, numa plateia, obviamente, majoritariamente masculina, e nisso a Câmara, ela focaliza mulheres ali no auditório, como alunas, e aí o reitor pergunta, como é ser um homem de Harvard? Aí ela olha para a colega que estava ali próxima, né? Tipo, como ser um homem, sendo que tinham mulheres alunas naquela escola. À noite, o marido está cuidando da filha, dando jantar para a criança, e isso é importante porque Marisa fez o destaque para as nossas múltiplas funções, inclusive as funções do lar, e lá retrata que essa mulher teve toda essa trajetória, porque com certeza ela teve um marido que a ajudou enquanto ela percorria essa carreira, e o marido também era advogado, estudava direito em Harvard, e ela pega o vestido e mostra para o marido. Qual desses que eu vou parecer mais com o homem de Harvard? E aqui eu faço um recorte para ilustrar, Marisa mencionou a minha fala do espelho, para também mostrar que eu, particularmente, procuro não me vestir como homens, não é de Harvard, de lugar nenhum, né? Eu procuro ser o mais feminino possível, por isso que eu brinco sempre dos meus tamanhos, dos meus brincos, igual a Marisa está usando um lindo hoje, para mostrar que a gente não precisa se vestir de homens de Harvard para estarmos naqueles espaços. E aí ela vai, coloca lá o vestido e vai para o jantar na casa do reitor. E esse jantar é oferecido para as mulheres alunas. E eram apenas 9 mulheres. E o reitor pede a cada uma delas que elas se levantem, se apresentem e que justifiquem o porquê delas estarem ali ocupando o espaço que é de um homem. Então, esse filme, ele é um filme baseado numa história real, que se passa em 1956. E agora, 64 anos após esse filme, eu tenho certeza que a gente ainda se depara
seja de forma subliminar, com esse questionamento. Por que você está aqui? Por que você está no lugar que deveria ser um lugar naturalmente ocupado por um homem? E eu faço essa introdução exatamente como forma de contextualizar que dentro do machismo estrutural, a ascensão na carreira, né, o ingresso na carreira e a ascensão e o preenchimento de um espaço de poder pela figura masculina é visto com total naturalidade dentro da nossa sociedade, dentro desse espectro. Diferentemente quando é uma mulher. E eu costumo sempre dar esse exemplo. Quando a mulher ocupa o espaço de poder, normalmente não se dá atenção para a meritocracia, para a capacidade, para a competência, que muitas vezes é superior a de um homem. É sempre colocado em xeque as razões que levaram aquela mulher a estar naquele espaço. Aí eu volto à pergunta do filme do Reitor: por que você está ocupando o espaço, querido homem? Aí vem aquelas brincadeirinhas, né, de algum favor, né, de alguma benesse que aquela mulher tem para estar ocupando aquele espaço, como se ela não fosse merecedora daquele espaço, de estar naquele lugar. Então, quando a gente entende, para nós compreendermos, melhor dizendo, o sistema das desigualdades, nós precisamos fazer um recorte aí a uma origem social, inclusive genealógica, dos gêneros. E eu vou mais uma vez me reportar ao que Marisa disse. Nada contra mulheres brincarem a bonequinha, a casinha. Porque, de fato, Marisa, dentro da nossa sociedade, aí quando a mulher, né, tem uma filha, e aqui eu estou fazendo inclusive um recorte a uma filha branca, há todo um preparo, como a Marisa exemplificou, da casinha, panelinha, bonequinha, quarto rosa, mas um preparo para a criação daquela mulher dentro de um espaço privado. Como se o espaço público não fosse próprio, pertencente àquela mulher. Tanto que essa mulher, destaco branca, ela sai para o espaço público como forma de conseguir a sua independência. E eu fiz questão de fazer uma distinção agora de raça, porque diferentemente da origem social das mulheres negras, que vem dentro da escravidão, de uma sociedade escravocrata, essa mulher negra tem desde sempre que trabalhar, diferentemente da mulher branca, e isso traz toda a diferença sociocultural que nós temos com relação à raça. Por isso que Marisa bem trouxe aqui à tona essa questão também racial, porque quando a gente fala no sistema de desigualdades, não é só da desigualdade entre os gêneros, é desigualdade entre os gêneros e principalmente e também a desigualdade pertinente à raça. Porque nós sabemos que nessa questão, inclusive genealógica, a mulher negra passou a trabalhar desde sempre, passou a subempregos de forma subalterna e que torna essa trajetória muito mais difícil do que para as mulheres brancas. Então, quando a gente faz uma compreensão exata da origem social e genealógica, como eu disse aqui, das desigualdades, nós passamos a aceitar as ações afirmativas, ou melhor, a necessidade das ações afirmativas. E aqui eu falo como gênero e, em particular, do sistema de cotas e, no caso do projeto Valentina, que não é sistema de cotas, já é o sistema de paridade. Começou, sim, dentro da estrutura da OAB, a partir, como a Marisa falou, do sistema de cotas do 30%. Só que há uma evolução natural, se nós começamos com 30%, há uma evolução natural de chegarmos dentro do sistema de paridade. E eu gosto de exemplificar, trazendo um paralelo com o sistema de cotas na legislação eleitoral.
Nós sabemos que existe o sistema de cotas na legislação eleitoral exatamente como uma ação afirmativa para incrementar a participação, né, feminina, a participação das mulheres no espaço político partidário. E lá, Marisa, eu trago a mesma pergunta que você trouxe aqui de alguns dirigentes de ordem que questionam: nossa, se passar o projeto, for aprovado o projeto Valentina, eu vou ter dificuldade porque eu não tenho mulheres em número suficiente para montar uma chapa. Esse receio, Marisa, é o mesmo que eu escuto de dirigentes partidários que me perguntam: nossa, eu não tenho mulheres interessadas na política, eu não tenho candidatas suficientes para fazer ali o preenchimento dos 30% mínimos obrigatórios que a lei me impõe, e por isso que nós temos um triste fenômeno das candidaturas laranjas ou candidaturas fraudulentas. Mas a resposta que eu dou para os dirigentes partidários é a mesma resposta que nós devemos dar para os nossos dirigentes de ordem. Nós precisamos estimular as mulheres. Nós precisamos incentivar essas mulheres, porque mulheres existem. Nós sabemos, aí pelos números da OAB, que nós somos metade da advocacia. Então, mulheres existem, mas elas não são, muitas vezes, estimuladas a ocupar espaços de direção, ocupar os espaços de poder. Elas não são, porque às vezes elas não sabem nem que existe aquele espaço. Se eu crio o espaço, a mulher, ela vem naturalmente com mais facilidade, porque aquele espaço existe. E é um espaço que está ali aberto para ela. É diferentemente quando você fala assim: olha, mulher, você vai ter que ir para campo de batalha e lutar para conquistar. Porque essa luta para conquistar o espaço, ela pressupõe todo o rompimento dessa carga machista, cultural, desse machismo estrutural que impõe à mulher tríplice jornada de trabalho, quadro altamente agravado com a situação da pandemia, que vai, dentro da minha área, afetar de forma frontal as candidaturas femininas, porque as mulheres são preocupadas, né, em EAD, ensino à distância dos filhos e fazendo múltiplas funções, mas você dificulta quando você faz ela lutar. Porque nós sabemos que a sociedade não é igualitária na questão das oportunidades. Aí eu volto para a origem do sistema das igualdades e a razão das ações afirmativas. Agora, se eu tenho espaço criado, destinado para aquele gênero, a mulher vai ver que ela já tem aquele espaço destinado para ela. E aí ela vai ser estimulada para isso. Então, estimular as mulheres para estarem naqueles espaços de poder. Eu dou aqui um outro exemplo que acontece corriqueiramente, e Kelly, Marisa e todos aqueles que estão nos ouvindo vão saber do que eu estou falando. Quando nós vamos montar uma mesa de palestrantes, seja virtual ou presencial, aí é comum você verificar lá que só tem homens ou uma maioria esmagadora masculina. E aí, quando se questiona o organizador, a resposta que eu comumente escuto é: ah, mas nenhuma mulher quis falar. As mulheres não quiseram participar. Aí hoje eu pergunto: será realmente que nós não temos mulheres que queiram participar? Que queiram ter aquele espaço de voz, de fala? Eu duvido. Eu duvido realmente que nós não tenhamos essas mulheres que tenham capacidade, que tenham competência para estar ali numa palestra ou ocupando um espaço de poder. Então, agora, focando diretamente na questão do projeto Valentina, falo que é boa hora de nós termos dentro do sistema OAB a regra da paridade, né? De compor os conselhos de forma igualitária, de forma paritária. Por quê? Igualdade, gente, quando a gente fala um discurso de igualdade, estou falando aqui de forma ampla, genérica. Nós não estamos falando de feminismo, nós não estamos falando de mimimi de mulher. A sociedade igualitária é uma sociedade que pressupõe-se democrática. Igualdade e democracia é desejo de
todos e todas, e não uma vontade somente de um grupo ou de um gênero. Nós todos queremos uma sociedade verdadeiramente democrática. E a OAB, enquanto representante exatamente da cidadania, ela tem que fazer o dever de casa, ela tem que dar a lição. E eu falo todas as minhas participações nas lives sobre a paridade no sistema da OAB, aprovando o projeto Valentina, nós vamos estar dando um passo à frente, inclusive do sistema político eleitoral, que ainda nós estamos engatinhando no sistema de cota de 30%, que se mostra ainda hoje, 2020, vamos ver o resultado nessas eleições municipais vindouras, de uma subrepresentatividade feminina, de uma cota de 30%, e nós temos na Câmara dos Deputados uma representatividade apenas de 15%. Então, o sistema de cotas político-partidário é ainda ineficaz. Agora, se nós implementarmos o sistema de paridade na OAB, nós vamos estar avante do que nós temos na nossa legislação política partidária. Então, eu falo que é em boa hora que nós temos esse projeto em tramitação. Incentivo das mulheres é a regra número 1 para elas poderem ocupar esses espaços. E Kelly me colocou que nós temos ainda uns outros desafios para essa implementação, que é o desafio da própria campanha, né? Como Kelly mencionou, a questão dos gastos de campanha. Nós sabemos que dentro do sistema OAB há discrepâncias, inclusive na forma de gastos, porque, por exemplo, você tem seccionais que durante a campanha fazem festas, churrascos, né? E, por exemplo, aqui em Minas Gerais, na nossa seccional, se vai ter um evento de campanha, esse evento é pago, mas isso não é uniformidade para todas as nossas seccionais e subseções. Então, quando eu injeto isso, eu faço uma projeção a partir de um paralelo com a política partidária. Qual é o grande calcanhar de Aquiles da legislação eleitoral? O abuso do poder. Seja ele abuso do poder econômico, político, abuso dos meios de comunicação. E também quando eu projeto para qualquer forma de disputa, e aqui eu trazendo para o espectro do sistema OAB, se eu vou ter ali um sistema de disputa, interfiro o ambiente econômico, eu causo distorções na própria disputa. E fazendo recorte para o gênero, nós sabemos isso não é só nas campanhas de OAB, mas também nas campanhas políticas, que as mulheres, elas tendem a ter menos recursos ou, quando têm, investem menos nas campanhas eleitorais, porque não é tradição, né? Não é como a Marisa disse, é comum os homens fazerem política no bar, e essa tradição da política não é comum para as mulheres. Então, uma das sugestões que eu inclusive fiz a Valentina foi que os gastos que passam qualquer benefício, igual na legislação eleitoral, você não pode dar benefício ao seu eleitor, você não pode dar boné, você não pode dar camiseta, você não pode dar bottom, porque isso aí você está dando um benefício para o seu eleitor que vai te colocar em desigualdade na disputa. Fazendo um paralelo para nossa que sistema OAB, quando eu tem um candidato, um pré-candidato ali, que está dando um super churrasco, uma super festa, e ao passo que o outro não, ou está cobrando, é claro que aquele que está dando um benefício, ele vai ter maiores condições de cativar o seu eleitorado, mas mediante a influência do poder econômico. E quando eu faço esse recorte para o gênero, a situação se agrava muito mais, porque nós vamos esperar que uma mulher candidata vai ter ali, então, que disponibilizar recursos financeiros e dentro de uma tradição. Ou ela não tem tanto recurso quanto o homem, e nós queremos uma disputa igualitária, ou quando tem, ela não faz investimentos de alto risco, isso está, inclusive, comprovado estatisticamente. Então, para dentro de um sistema também de disputa, nós temos que preservar essa igualdade de oportunidades, igualdade de chances entre os candidatos.
Então, nós estamos falando aí de uma reestruturação do sistema paridade, né, de paridade na formação dos conselhos, mas também na oportunidade da disputa. Nós queremos disputar de forma igualitária com os homens, quando a gente faz aí esse recorte de gênero, e para isso nós temos que ter igualdade de condições. E para igualdade de condições nós temos que retirar o abuso do poder econômico dos nossos pleitos eleitorais, dessas disputas internas. Como a Marisa bem disse, quando ela dá o exemplo do ganchinho, gente, que a visão feminina, não é? Por que nós precisamos de igualdade? Não é só por uma questão da democracia, não é só por uma questão da nossa Constituição. É porque nós vamos ter a possibilidade de ter uma visão feminina, um olhar feminino, e também de uma igualdade nos espaços de direção. Porque quando nós vamos ter qualquer elaboração de qualquer projeto de lei, de qualquer resolução, de qualquer normatização com a visão feminina, nós temos ali um olhar direcionado para as necessidades daquele gênero. Porque aposto que no lugar da Marisa, se fosse um homem, ele jamais iria se preocupar com o ganchinho para a bolsa, porque o homem não usa bolsa. Como nós não tínhamos, até recentemente, banheiro no Senado destinado às mulheres, porque não tinha a presença feminina. E aqui eu vou trazer um outro exemplo, gente. Cinto de segurança. Quando se tornou obrigatório o cinto de segurança, as maiores vítimas de acidentes de carro em razão do cinto eram mulheres e crianças. E sabem por que mulheres e crianças? Porque quem elaborava o cinto de segurança e fazia os testes com o cinto de segurança eram homens. E, obviamente, que o biotipo de homens normalmente, o biotipo é incompatível e diferente com o das mulheres. Então, aqueles testes, eles sempre falhavam quando o indivíduo era uma criança ou uma mulher. Então, isso reflete a necessidade desse olhar feminino, exatamente para nós termos essa distinção necessária, né? Tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, eu entendo que chegou a hora, sim, nós viemos num caminhar constante, e eu fico aqui muito lisonjeada de poder estar ao lado nessa caminhada de valorosas mulheres que dão o exemplo. E é o exemplo que faz a diferença. E quero aqui, obviamente, fazer um destaque que nós não estamos caminhando apenas ao lado de mulheres. Nós temos muitos homens que estão ao nosso lado, nesse caminhar, como Marisa bem pontuou aqui, a título de exemplo, o nosso presidente da OAB Nacional, o Felipe Santa Cruz, que sempre foi um partidário da igualdade de gênero. E é nesse sentido que eu fico muito honrada de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, Kelly, pela palavra, e a devolvo. Obrigada. Muito obrigada, Luciana, pelas suas palavras brilhantes. Realmente é muito importante que a gente tenha mulheres nesses espaços, né? Afinal, são espaços de decisões que decidem sobre nossas vidas profissionais, né? Então, é importante, sim, que a gente tenha paridade no sistema da OAB, até para que a gente não tenha retrocessos, né? Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Marisa, para ela fazer as considerações finais. Eu queria aproveitar para dizer que eu acabei não dizendo, você fez a consideração e eu não respondi, sobre a questão dos espaços não serem só para suplentes, né? No Projeto Valentina justamente consta isso, que seja entre titulares e suplentes, para não ficar só com suplentes, né? E isso que a Luciana trouxe também da questão do valor né, que se gasta nas eleições, que ela também fez um recorte sobre isso, e ela fez outros, né? Ela trouxe as súmulas que a gente já tem no Conselho Federal que falam de violência. O projeto é bem completo mesmo, mas realmente a ideia central, né, é a questão da paridade nos cargos de diretoria, da OAB, das caixas,
nos conselhos, enfim, todos os espaços da ordem. E também queria dizer que o nosso presidente, Luciano Bandeira, uma recente reunião que a gente fez com as conselheiras estaduais, a gente trouxe a Valentina para falar, para a diretoria de mulheres que promoveu esse encontro, teve a Valentina, teve junto também a Marinela, né, que é a pessoa que vem caminhando também com a gente há tanto tempo, e hoje é diretora lá de comunicação na OAB Nacional, e também a Daniela Borges, que é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, essas três conselheiras federais fizeram suas colocações acerca da ideia da paridade. E o Luciano Bandeira, nosso presidente, estava na reunião e colocou oficialmente que ele é favorável à paridade e também favorável aos projetos que tramitam no Conselho Federal sobre 30% de cotas para a advocacia negra. E depois saiu, né, uma nota da OAB-RJ corroborando isso. Eu queria aproveitar para colocar isso aqui para vocês. E é isso, minhas considerações finais é que a gente consiga caminhar junto, que os presidentes das subseções voltam aqui a parabenizar o Cristiano, não só por esse evento, mas pela gestão dele, que eu também reconheço, Kelly, assim como você mencionou, que é uma gestão inclusiva, então eu fico com muito orgulho mesmo da OAB Campus, né? E hoje até teve vacinação aí, né? Pedi para a Priscila estar aí, né, representando a CAARD, porque em tudo somos parceiros, né? Dizer que as ideias de vocês são super bem-vindas, que a gente possa debater, que a gente possa promover, né, que a gente possa realmente chegar, né, dar mais um passo em relação ao que a gente vem buscando, que a gente vem lutando realmente pela OAB ser um lugar mais de igualdade, equidade, né? Um lugar mesmo mais inclusivo, possa caminhar na nossa democracia. Obrigada, tá, Kelly, pela oportunidade. Obrigada a todos que estão aqui com a gente até agora. Obrigada. Luciana, gostaria de falar mais alguma coisa? Vou passar a palavra para você para suas considerações finais. Obrigada, Kelly. Eu queria falar que esse projeto, Valentina, ele visa proporcionar, assim, fazendo uma breve síntese de tudo, né, que nós discutimos, eu e Marisa, aqui nessa tarde de hoje, dar oportunidades reais, dar oportunidades concretas às mulheres, né, e não apenas limitar a questão da capacidade. E é nesse caminhar que nós estamos aqui juntos. Parabenizo você, parabenizo toda a diretoria da subseção de campus e reiterar aqui minha gratidão pelo convite e pela oportunidade de estar mais uma vez no meu querido estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, Marisa. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço a você por ter aceitado esse convite. Sei que vocês têm uma agenda muito comprometida, cheia de eventos. Eu estou sempre acompanhando os eventos de vocês nas redes sociais e vocês hoje já saem daqui e vão para outros eventos, né? E agora vem também, é um mês que a gente tem muitos eventos também, né? Acrescido do mês da advocacia. Mas foi uma honra passar a tarde com vocês, essas horinhas, a gente conversando de um assunto tão importante. Agradeço muito a você e a Marisa por ter nos brindado com suas palavras e agradeço também as pessoas que ficaram aqui nos assistindo até esse momento. Eu espero realmente que esse projeto seja aprovado. Apesar de ele vai ser votado, né? A maioria dos nossos conselheiros são homens. Eu acredito na consciência deles, que eles sejam democráticos. Eu sei que levantar da cadeira para outro sentar é difícil, abrir mão do poder é difícil, né? Mas a nossa instituição é uma instituição que está sempre aí na luta pela democracia, apoiando a igualdade nos espaços, né? Estamos, então, nessa torcida para que seja aprovado. Vai ser muito importante. Muito obrigada a todas, foi uma honra.